Então, pessoal, mesmo com a gente observando aí a partir desses vídeos, que vocês vão clicar aí nos links depois que estão disponíveis e observar, verificando que em alguns momentos houve consumo, nós tivemos só diminuição de peso dos animais. E a partir de algumas informações com o pessoal da Espanha, que já vinha trabalhando há bastante tempo com polvo, com vulgares, eles me disseram: Davi, o animal em aquário ele não cresce, ele se estressa com o reflexo dele mesmo. E aí, como a gente não acredita em tudo que a gente ouve, o que é que eu disse? Vamos testar. E aí nós repetimos o teste de alimento dos animais, pegamos o siri, que foi o alimento que ele teve aparentemente melhor aceitação, e fizemos o cultivo dele com o siri nos aquários e nessas caixas d'água, cada espaço amostral desse aqui, ó, o polvinho aqui, tá vendo, ó, com o animal. E verificamos aí como foi o crescimento do animal. Nós fizemos também, para comprovar que o animal ele tinha uma predileção por crustáceos na sua alimentação, um teste chamado teste de dupla escolha, onde nós ofertávamos 2 alimentos. Nós pegamos 3 alimentos, tá? E testamos ele 2 a 2. Quais alimentos? Siri, peixe e um gastrópode. E aí, a partir desses testes, nós verificamos que sim, o siri é o alimento que ele tem maior predileção, como vocês vão observar nesse vídeo, que eu vou disponibilizar para vocês também o link, tá? E começamos a trabalhar também com uma ração já artificial, uma primeira ração bem de teste mesmo, bem incipiente, para testar se o animal pelo menos capturava esse alimento. Então o que é que nós tivemos? Os resultados, né? Percebeu-se uma clara rejeição do animal pela ração ofertada. Em salvas exceções, nós tivemos presença sutil de fezes, né, e algumas ações de captura da ração, mas foi muito pouco. Novamente, o crescimento negativo dos animais alimentados com camarão. Animais alimentados com peixe apresentaram um discreto crescimento. E animais alimentados com siri nas caixas de fibra tiveram um crescimento bem superior aos do que foram alimentados com siri nos aquários. Tá? Então a gente percebe aqui caixa e siri no aquário. Então no final de 35 dias, quem é que teve maior crescimento? Os animais da caixa alimentados com siri. Os animais alimentados no aquário com siri perderam peso. Então o que é que nós concluímos? Primeiro, a estrutura não era ideal. Segundo, o alimento teste que nós iríamos utilizar inicialmente era o siri e depois iríamos pensar na ração. Então nós temos aí também a questão de incremento de peso, só para verificar aqui, os 2 únicos que tiveram ganho foi o siri na caixa e com peixe. E aí nós mudamos toda a estrutura do laboratório para estruturas com caixas de fibra. Tá? Então nós utilizamos a caixa de fibra dividida em 4, utilizamos essa lã acrílica para evitar que o animal fugisse, apesar de a gente ter a tampa, mas para evitar a fuga, a gente tinha essa lã acrílica aqui ao redor da nossa estrutura de cultivo, que na hora que ele afixava a sua ventosa, ele sentia um certo desconforto. Eu não vou nem dizer que era uma gastura, porque eu acho que isso aí já é um sentimento quase que humano, né? Mas ele sentia um desconforto e retirava o braço ao tocar essa estrutura aqui da lã de acrílico. E aí aquele laboratório lindo, maravilhoso, com aquários, virou esse grande Frankenstein, contudo, extremamente funcional. E a partir dele, nós tiramos várias conclusões. Então, no segundo teste, nas caixas de fibra, o que é que nós fizemos? O segundo teste de ração, nós tivemos como controle negativo o alimento com siri, ou seja, o nosso alimento padrão era o siri. E nós testamos o quê? Algumas rações já feitas em laboratório. E essa ração 4, né, de denominação R4, ela teve a constituição de 100% de carne de siri e apenas alguns aglutinantes para manter a estrutura da ração. Então, como foi feita essa ração? Nós utilizamos um laboratório lá no Ceará, do SEAC, e até eu já agradeço muito para o Sr. Alberto Nunes por ter cedido a sua estrutura lá para a gente. Então nós tínhamos a carne de siri triturada, aquela carne de siri de cozinha mesmo, que você utiliza para fazer pratos, né, diversos. Nós utilizamos a dissolução de gelatina em água quente, né, 29 gramas de gelatina para 2.000 gramas de carne de siri.
Foi feita a homogeneização, tá certo? A gente fez a homogeneização da gelatina com a carne de siri nessas batedeiras industriais e foi feito o cozimento ao vapor por 15 minutos para ativação do binder, que é a liga, né? Então, tá aqui a carne de siri toda preparada já e foi feito o cozimento ao vapor. Foi feita a pelletização dessa massa que já tinha sido gelatinizada, tá? Nós utilizamos meio que um triturador de carne com estrutura diferenciada aqui na ponta, nessa trafila, para fazer tipo como se fosse um embutido, tá? E depois passou por um desumidificador para retirar o excesso de água dessa ração. Aqui já indo para a estufa, a 60 graus Celsius. E ao final, pessoal, nós tivemos essa primeira ração de polvo do Brasil. E os resultados, o que é que nós tivemos? Nós temos aqui uma tabela onde vai mostrar dias de cultivo, peso inicial, peso final, sobrevivência. E o que é que a gente tem? O animal cultivado apenas com siri, isso já nas caixas, tá? E a R4. Então, nós tivemos um incremento, chegamos a ter um incremento de 74% em 30 dias de cultivo. E um ganho de peso de 10,3 gramas. Com a ração, nós tivemos um incremento de peso de apenas 53% e um ganho de peso de 3,6 gramas ao dia. Lembra que eu falei para vocês do potencial de crescimento do vulgaris de 18 a 33 gramas? Pois é, a gente ainda está um pouquinho longe daquele resultado. Nós conseguimos 10,3 gramas com alimento natural, que é o siri. Mas entendam, esse foi o primeiro experimento de crescimento dessa espécie. A espécie ela tem um potencial bacana de crescimento. E outra coisa, o grande diferencial foi esse animal ter conseguido capturar a ração. Alguns pesquisadores da Espanha, com 8, 10 anos de trabalho, não conseguiram desenvolver uma ração com textura específica para que o polvo ele conseguisse capturar essa ração. Muitas vezes a ração era muito mole e quando ele capturava a ração se quebrava toda. Outras vezes a ração era muito dura, o animal capturava e não conseguia fazer o seu consumo. Não era atrativo a ele. Então esse lance do animal ter consumido a nossa ração e ter tido um certo grande peso já foi um avanço fenomenal. Tá? Aqueles valores que eu mostrei para vocês foram valores médios. Tá? Quando a gente observa aqui valores absolutos, por exemplo, como esse animal da caixa 3, ele teve o que? Um incremento total de peso de 147%. Um ganho de peso de 13,1 gramas. Então, realmente tem um grande potencial. Mas nós podemos pegar esse resultado como regra? Não. Esse é um resultado esparso. A gente tem que trabalhar com a média dos resultados. E aí o que é que nós observamos? Inicialmente houve uma certa resistência em aceitação da nova ração. Contudo, paulatinamente o animal começou a capturar a ração. Vou deixar mais esse vídeo para vocês aí, o link, tá? Onde a gente vai observar a captura do animal pegando a ração. É fantástico esse vídeo, não deixe de assistir e dar meu joinha, tá certo? Nós tivemos baixos resultados com a ração R4, que foi a carne de siri cozida, e nós, após avaliarmos esse resultado, nós percebemos que houve uma grande lixiviação das proteínas hidrossolúveis, né? Nós concluímos isso, porque quando você descongela carne de pescado, muitas vezes ele perde muita água. E aquela água que a gente chama de dripping, ela muitas vezes carrega muitas proteínas hidrossolúveis. E aí você pode ter perdido uma parcela essencial da proteína que o animal iria consumir e utilizar para o seu crescimento. Findada essa parte do laboratório, nós fomos para campo, trabalhar com um projeto de gaiolas flutuantes, semelhante ao que nós vimos com os nossos colegas também da Espanha. Tá? E iniciamos um projeto de fabricação das nossas próprias gaiolas. Tá? Esse aqui é um projeto da gaiola, onde a gente tem aqui a vista frontal, é uma gaiola para 60 refúgios. Tá? Nós iríamos colocar 60 polvos aqui dentro e aguardar aí talvez um período de 3 meses e ver o resultado aí de crescimento. Tá? Uma gaiola grande que tinha 2,5 metros de altura e 60 refúgios. Cada refúgio, um T desse de PVC, ele iria abrigar um polvo. Lembra que eu falei que o animal ele é territorialista, errante? Então ele não pode estar em contato um com o outro. Então nós colocamos uma tela de divisória entre cada T desse. Então o animal vinha, entrava e ficava
escondidinho aqui dentro do seu T, tá? Sem ter contato com o seu vizinho de baixo aqui ou de cima. Então, todos os dias, 2 vezes por dia era feita a alimentação do animal, abria a tampa da gaiola, jogava o alimento aqui e os animais iam capturando tanto de um lado quanto do outro. Então, como foi feita a construção dessas gaiolas? Nós trabalhamos com barras de aço inoxidável, porque as gaiolas são mantidas em água salgada, e se você não utilizar aço inox, a gaiola ela não dura acho que nem um mês dentro d'água. Então foi feito toda a parte da solda, nós temos isso aí, os T's, e a gaiola já toda pronta com os seus flutuantes. Detalhe, pessoal, essa malha aqui é uma malha da Casa da Moeda e tem que ser bem diminuta, porque, como eu já disse para vocês, eu vou disponibilizar uns vídeos mostrando o quão versátil é esse animal em passar por pequenos locais. Então, a abertura de malha aqui não pode ser maior do que o bico do animal, porque senão ele consegue ultrapassar essa estrutura da gaiola, e a gente quer que ele fique dentro e não fora. Nós fizemos um outro teste também, comparando a malha, a durabilidade da malha de aço, isso aqui é aquela malha da Casa da Moeda, tá? Toda furadinha, com malha plástica. Essa gaiola é extremamente pesada, essa aqui já é bem mais leve, tá? Então nós vimos aí que realmente a gaiola de ferro ela tem uma boa durabilidade, mas a gaiola de plástico, apesar de ser mais leve, existem algumas espécies de peixe, como baiacu, que cortavam a tela da gaiola. Essas gaiolas foram colocadas, a primeira aqui em mar aberto, na região de Itarema, mas ela foi furtada. Nossa primeira gaiola de teste foi furtada, né? Imagine aí, você perdeu uma gaiola de R$ 4.500 porque furtaram 2 flutuadores, cada um custando R$ 20. Então foi complicado. Então nós escolhemos um segundo local aqui dentro do estuário. Na verdade aqui é um braço de mar, a gente não tem influência de rio nessa região. Então a água, a salinidade dessa água é muito semelhante aqui à água do mar. Existe um alto fluxo de água, mantendo boa qualidade. E o melhor de tudo, uma região abrigada. E a nossa base ficava aqui no Porto dos Barcos, fácil do nosso tratador ir levar o alimento 2 vezes ao dia para os nossos povos cultivados. Então nós temos aqui o fundeio das gaiolas, tá? Essas poitas aí de tamanho bem elevado, utilização de embarcação para levar a gaiola para o local de cultivo, e o local onde nós fizemos o fundeio da gaiola, tá? Flutuando direitinho. Essa aí foi a que roubaram, né? Infelizmente. E nós fizemos o teste com a alimentação. Qual foi a alimentação testada? Primeiro, 100% siri, porque nós vimos no teste de dupla escolha que o animal tem preferência por siri. 50% siri, 50% peixe de baixo valor comercial. E o terceiro experimento foi 100% de peixe de baixo valor comercial, e fomos observar os resultados aí de crescimento. Não vou entrar em detalhes, mas vou lhe dizer que o crescimento com o siri foi bem mais consistente. Contudo, nós ainda não conseguimos ter os resultados semelhantes que tem com octopus vulgaris. Os resultados não foram... nós tivemos esses dados, mas nós tivemos alguns problemas, inclusive durante o cultivo, porque essas gaiolas também que foram colocadas no estuário, elas sofreram tentativa de furto, né? Tentaram tirar os polvos de dentro da gaiola e acabaram afundando as gaiolas, e nós as achamos depois de uma semana, mas os animais ainda estavam todos lá dentro. Que a gaiola é muito pesada, você precisa de barco e de várias pessoas para retirá-la de dentro d'água. E os desafios, pessoal, com relação ao polvo, eles continuam, tá? Qual é o próximo desafio? Larvicultura. Nós estamos trabalhando com a captura do animal juvenil na natureza e levando para fazer a terminação nas nossas estruturas de cultivo. Isso não é viável. Nós temos que fazer o ciclo fechado do cultivo dos animais, começando pela larvicultura. E aí, em um dos nossos experimentos, ao manter alguns animais no laboratório, essa fêmea desovou no nosso laboratório. Inicialmente, ovos bem branquinhos, tá? Esses cachos de ovos aqui branquinhos. Posteriormente, depois de 25 dias, eles já bem escuros, próximo à eclosão, como eu vou mostrar aí um videozinho para vocês também. Aqui nós temos um cacho de ovos já partindo para a eclosão, e verificamos que o animal ele possui fototaxia positiva, ou seja, ele tem atração à luz. E por que isso? Porque na hora que ele nasce, ele já nada
E isso aqui é a fase inicial deles, é a paralarva, tá? Linda, né? Parece um alienígenazinho aqui. E ela já nada para a região mais superficial das águas. Por quê? Porque lá é a região onde você tem o quê? Maior quantidade de fito e zooplâncton. Principalmente zooplâncton, que é o alimento que esse animal já de pronto necessita para a sua alimentação. Nós temos essa imagem aqui mais definida da nossa paralarva, ela já sai, ela é com o corpo transparente, ela já nasce com aquele saquinho de tinta aqui, tá? E essas bolinhas que nós estamos vendo são os cromatóforos, que ele consegue expandir, diminuir e fazer quem? A modificação de cor. Então percebam que aqui a gente tem um polvo que está mais escuro, aqui ele está mais claro, dependendo inclusive do seu humor, entre aspas, né? Esse animal ele pode mudar de coloração. Eu acho que vocês viram aí nos vídeos que eu mandei para vocês que muitas vezes ele está com essa coloração marrom clara e na hora que a gente joga o alimento, que ele tem um estímulo maior, ele já fica mais escuro, às vezes até avermelhado para pegar o seu alimento, tá? E essa modificação de cor é justamente pela expansão dessas bolinhas aqui chamadas de cromatóforos. Então, pessoal, como nesse novo desafio da larvicultura, o primeiro passo para a possível larvicultura é conhecer o animal. E nós já demos esse primeiro passo, como eu mostrei para vocês aqueles videozinhos, vendo como é que é o comportamento do animal, inclusive fazendo a descrição dessa larva como nós fizemos, tá? Então deixa essa frase de efeito aí para vocês, de Martin Luther King, que fala que é melhor tentar e falhar que preocupar-se e ver a vida passar. É melhor tentar, ainda que em vão, que sentar-se fazendo nada até o final. Prefiro ser feliz embora louco, que em conformidade viver. Então imagine só, se no primeiro percalço lá do meu laboratório eu tivesse desistido, a gente não teria esse tanto de informação que nós temos até hoje, tá? Então, isso serve para o nosso curso. Não desista, tá? Tá pesado agora? Tem um pouquinho mais de fé que você vai conseguir, tá? Com a nossa ajuda, nós vamos aí conseguir concluir o nosso curso. Um abraço e até a nossa próxima aula.